Isso aqui é interessante. Nós vamos trabalhar a memória agora. A memória, ela se divide em 3 partes. A memória individual, porque todo indivíduo, ele tem uma visão própria de um evento que ele viveu. Por exemplo, eu tenho a minha memória individual das greves da CSN. Eu tenho memória, muitas memórias. Mas existe a memória coletiva também, de grupo. Por exemplo, os trabalhadores da SOM, os trabalhadores da DNM, da FEM, que eram os ponta de lança. As greves aconteciam a partir desses setores. Então, esses setores, eles têm uma memória coletiva própria deles, entendeu? Que nós não temos. Mas que também, cada um que fazia parte desse grupo, tem também sua memória individual, a sua particularidade, a sua forma de compreensão, de registrar e de armazenar no seu subconsciente esse evento histórico. Mas é óbvio também que o grupo desses setores lembram muito bem como é que eles faziam os arrastões. E a memória social. A memória social, ela já tem a ver com a memória que uma sociedade tem em relação a um evento histórico. Por exemplo, a sociedade francesa ocupada pelos nazistas, né? Alguém já ouviu falar no Carniceiro de Lyon? Klaus Barbie. O Carniceiro de Lyon. Por quê? Porque ele simplesmente exterminou várias APAES. Várias APAES. O nazismo, vocês sabem que trabalhavam com a concepção de uma raça pura. Então, deficiente mental, deficiente físico, era exterminado. Não tinha por que manter eles segundo a concepção nazista. Agora, obviamente, que isso ficou marcado na história social. Ela está na história individual? Tá. Alguém que viveu aquilo, ou, por exemplo, que é filho de alguém que viveu aquilo, que traz em si, no seu subconsciente, essas memórias individuais. A memória de um grupo, de um bairro onde aquela APAE estava localizada, e a memória de uma cidade inteira, porque esse crime foi monstruoso e marcou toda uma geração, marcou uma sociedade. Então, essa memória, ela passa a ser uma memória social. E o interessante, gente, é que a memória, ela é um mecanismo extraordinário. Sabe por quê? Porque ela consegue costurar, suturar as redes sociais. E a partir dessa costura, desse suturamento, ela estabelece um padrão de identidade. Porque se nós perdermos essa memória, nós estamos perdendo, jogando no buraco, tampando a nossa própria identidade. E um povo que não tem identidade é um povo fadado à escravidão, é um povo que não luta. Quem não tem identidade, não luta, ok? Agora, no meio disso tudo tem uma outra coisa que faz parte dessa memória, mas a gente chama de outra coisa, a gente chama de imaginário coletivo. Sabe o que é um imaginário coletivo, gente? Vou citar um exemplo também do movimento operário. A morte do Juarez. Juarez morreu, não se sabe oficialmente se foi um acidente ou se foi assassinado. Sabe o que ficou no imaginário coletivo das pessoas em Volta Redonda? Juarez morreu nada, rapaz. O Juarez foi para Cuba. E o cara falava isso com uma certeza. Então, isso foi sendo alimentado. O Juarez não morreu, o Juarez está em Cuba. Só que o Juarez estava morto. E aí algumas coisas, por exemplo, o caixão não podia abrir. Por que só morreu ele, não morreu o motorista? Entendeu? Então, essas coisas acabou alimentando uma série de teses, de teorias conspirativas, de que o Juarez estava vivo, e que ele estava em Cuba, e naquela época se dizia, espera que ele vai voltar. Então isso ficou tão latente, tão forte no subconsciente, que se criou um imaginário coletivo. Tá? É uma memória, eu diria que, bom, está no campo da memória, eu diria que até está, mas como imaginário coletivo.